Muito bem, chegou a hora de falar de Resgate 2, o filme de ação da Netflix com ele, Chris Hemsworth. Então assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Isso mesmo, estreou na última sexta-feira, no dia 16 de junho, na Netflix, a continuação de Resgate, o filme de 2020, que fez muito barulho, fez muito sucesso, em função de adaptar uma graphic novel com uma história bem interessante e que foi competentíssima em suas cenas de ação, foi impactante em suas cenas de ação, também dirigido pelo Sam Hargrave, que é um cara conhecidíssimo pelo seu trabalho ali nos bastidores, trabalho direto com dublês, cenas de ação, efeitos especiais práticos, enfim, o cara manja demais nisso. Ele trabalhou em Vingadores, Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, trabalhou em Deadpool 2, trabalhou em Atômica, o cara manja muito desse riscado. Então, o que ele fez? Ele ganhou o filme junto com os irmãos Russo, que ele teve esse auxílio deles como produtores, obviamente já se conheciam lá do mundo Marvel, e entregaram em Resgate de 2021 um belo filme de ação com um protagonismo interessante ali do Chris Hemsworth, como o cara fora da lei, aquele caçador de aluguel que precisa resgatar o filho raptado de um grande criminoso e acaba tendo que meio que virar um herói, um exército de um homem só contra milhares de pessoas numa cidade lá em Bangladesh, absolutamente cercado. E o filme termina com uma cena bem impactante dele tomando um tiro na garganta, spoiler da vida. E é claro, a continuação ela é ligada diretamente a essa última cena do primeiro filme. Afinal, é claro, o filme fez muito sucesso, o filme tem uma estrela. Como não fazer uma continuação, não é mesmo? Ainda mais no serviço de streaming. Então a Netflix foi lá e bancou o novo projeto Resgate 2, que entrou em catálogo no último dia 16 de junho na Netflix. A partir daí, a gente espera, sim, realmente, né, que o filme tenha ou repita muita coisa do que foi feito no primeiro filme. E sim, ele é competente em contar cenas de ação tão boas quanto no primeiro filme, principalmente nessa tara que o diretor tem em planos sequências. Longos planos sequências de ação, que normalmente são, assim, a nova figura de ouro aí nos filmes, tanto da Marvel quanto do John Wick. Tu tem que ter um grande plano de sequência de ação com super coreografia, com várias coisas e trucagens que permitam mostrar o poderio e os atos heróicos do protagonista. Então, ele tem uma tara muito grande por isso, ele já fez uma cena incrível no primeiro filme e agora ele repete um pouco dessa fórmula. A diferença entre os dois filmes é que agora a gente não tem uma história tão boa e tão emocionante quanto no primeiro filme. Agora ele tem aquele fiapinho que a gente precisa da trama para mover o herói para os seus atos heróicos, né? E aqui, basicamente, ele precisa, depois de um longo período de recuperação, vários clichês de ação, aquele chalé abandonado, ele se recupera, treina, enfim, se reabilita, e tão logo ele está reabilitado, aparece alguém para contratar ele de novo para uma nova missão. E dessa vez, obviamente, é mais pessoal ainda, porque é um pedido da sua ex-mulher, afinal, a sua irmã foi raptada por um criminoso na Geórgia e ele precisa então basicamente resgatá-los. Eles estão presos dentro de uma prisão onde esse cara foi preso. É isso. Se no primeiro ele tinha que fazer a extração, como é o nome do filme original, Extraction, ele tem que fazer esse resgate em Bangladesh, agora ele precisa entrar basicamente numa prisão na Geórgia super violenta. E ali a gente começa com todas as grandiosas cenas de ação. O que é para ser um resgate super silencioso acaba numa grande rebelião, e ali estão as grandes cenas de ação do filme, que basicamente vai nos contando e nos propondo cada vez mais cenas de ação, cenas de ação, cenas de ação, até o final, onde a gente tem um pouquinho mais de cenas de ação, mas um final não tão glorioso quanto no primeiro, ou tão impactante quanto no primeiro, mas competente na sua proposta de ser um filme de ação de streaming, e é obviamente acima da média do que o streaming da Netflix tem nos contado nos últimos tempos. Ele é nos últimos tempos. Vamos lá, vamos ao plural. É sim um filme legal, é um filme interessante de se ver, mas muito, muito, muito focado na ação. Não se apegue a nada. Aliás, a gente nem consegue muito se apegar a personagens, protagonistas e figuras que vão aparecer em tela, porque a ideia mesmo é porradaria. É porradaria, é ação, é tiro, é cena de ação impactante. É a única proposta do filme, é essa. Então, se você gosta muito disso, então é um prato cheio. Resgate é sim um prato cheio,
mas eu acho que falta, assim, falta um pouco de conexão, falta um pouco mais de trama, um pouco mais de questões emotivas pra gente se relacionar um pouco mais e não ser um filme que daqui a 2 semanas a gente vai esquecer e não vai comentar mais. Então, o Resgate 2 tem esse probleminha de que ele é um filme da semana. É o melhor filme dos últimos tempos, da última semana, e muito provavelmente a gente vai esquecer ele rapidamente, apesar de que tem seus méritos no plano de sequência, nas ações, e no próprio Chris Hemsworth, que entrega um personagem bastante interessante. Claro, temos outros personagens que aparecem ali, temos a Olga Kurylenko, temos o Idris Elba ali no seu papel de Nick Fury, né? Afinal, por que não, né? O Idris Elba, Nick Fury, que vai ali dar o hint e o gancho para uma sequência, afinal a Netflix não quer parar de fazer o Resgate, então provavelmente teremos Resgate 3, a missão, e assim por diante, teremos uma longa franquia do streaming com essa ideia de muitos planos sequências, muitas mirabolâncias de ação, muitas coisas desse tipo, e que vão levar aí o Chris Hemsworth a fazer um belo plano de carreira dentro da Netflix. Basicamente é isso, não tem mais muito o que comentar, não tem mais muito o que dizer. Se você gosta de ação, você vai com certeza gostar de Resgate 2. Mas o primeiro, ele ganha com larga vantagem dessa sequência. E por isso vou dar uma nota 2,8 para Resgate 2. Vou deixar só a pontuação só para as coisas de ação e esquecer que existe ali uma história. E vou ficar assim. 2,8 para Resgate 2. E é isso. Você já olhou? Você não olhou? Deixe seu comentário. Assina o canal, acione o sininho, que é bem importante pra gente. Compartilhe esse vídeo com os amigos e siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.